Estamos de volta com o programa Entrevista, hoje recebendo o produtor cineasta Tato Cianci, falando do cinema que é feito no interior de São Paulo, o cinema caipira. A gente falou aqui do Mal Nosso, né, um filme de terror que ganhou os festivais internacionais aí. Mas tem um documentário de vocês também que é muito importante, eu imagino, para o trabalho de vocês, que é sobre a Madre Maurina. Correto, a gente tem uma produção também, que é a Madre Maurina, O Outono que Não Acabou, com direção de Gabriel Mendelé. A gente conta a história da freira, né, da Madre Maurina, que trabalhava no Lar Santana, aqui na Vila Tibério, né, bem próximo de nós. E na época da ditadura, ela acabou sendo presa, né, torturada, exilada para o México. Isso é um dado impressionante, né? Assim, imaginar que durante a ditadura houve essa situação de se torturar uma religiosa. Uma né? religiosa. Isso é muito forte, né? E é isso, assim, falar sobre ditadura, a gente acaba não tendo muitos dados, né? E a maior parte das vezes que se fala de ditadura, fala das grandes capitais. Então, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio, não se fala do interior. E aconteceu demais no interior, né? Muita gente sumiu, muita gente foi presa. E aqui na nossa cidade aconteceu também, a gente teve vários relatos, várias pessoas passaram por isso. E a madre, a freira, é uma das únicas religiosas mulheres que foi presa, que foi torturada, né? Então é algo assim que eu mesmo não sabia dessa história. De estar aqui na cidade eu nunca tinha ouvido falar. Foi quando a gente iniciou a pesquisa que você começa a entender, assim. E foi um trabalho bem difícil, porque também as pessoas ao redor... Onde você encontrou material, informação? Então, na verdade, o Gabriel, que é o diretor, ele começou a estudar sobre freiras. Ele queria fazer um projeto, um documentário sobre freiras. E nessa pesquisa sobre freiras foi quando ele encontrou num livro falando da Madre Maurina, que era aqui de Ribeirão. Ele falou, opa, legal, uma freira de Ribeirão, mais interessante ainda. E viu que ela teve problemas na ditadura. Falou, opa, vamos entender sobre isso. E aí foi quando a gente começou a ir atrás, né, de arquivo. Não é um livro escrito por uma jornalista de Ribeirão Preto? Tem também, da Matilde Leone, que ela... É que o livro dela é ficção, né? Ela conta algumas coisas, mas tem também. Aí foi quando a gente começou a fazer essa pesquisa, aí fomos atrás da Matilde, tanto que ela também dá uma entrevista para nós também, e a gente começou a entender toda a história da madre, e aí acabamos produzindo esse documentário dela. E o que revela esse documentário para quem não conhece a história? Revela o que foi a ditadura, né? O que aconteceu, o que ela fez com muitas pessoas, o que ela, enfim, proibia que as coisas acontecessem. Igual a madre, para quem assistiu, entende que ela não tinha nada a ver com a história, assim, ela não sabia o que estava acontecendo, né? Igual ela, muitas pessoas inocentes também, né, foram mortas, foram torturadas. E o fato também da madre ter sido presa, né, fez o Dom Evaristo Arnes, né, um dos maiores, né, lutadores contra a ditadura, vestir a camisa, porque até então a Igreja Católica ela estava meio que apoiando a ditadura, né? E aí quando acontece com eles, né, que pegam um religioso e começa a torturar tal, mudou completamente, né? A Igreja começa a excomungar os delegados aqui da cidade, e o Dom Evaristo Arnes começa a entender a causa da ditadura e é um dos caras que mais fazia de frente para acabar com isso. Ô Tato, e para quem está assistindo a nossa conversa, né, a gente falou do Mal Nosso, falou de Madre Maurina. Como as pessoas podem ter acesso a esses trabalhos? O Mal Nosso agora ele não está mais disponível, ele estava na Netflix até o ano passado, e hoje não está, a gente está negociando com outras plataformas para lançamento. E o Maurina, ele está fazendo um circuito ainda de lançamento, então igual recentemente a gente esteve com ele em Franca, exibindo lá no Sesc de Franca. A gente está fazendo um lançamento nas cidades do estado de São Paulo. Então a gente já exibiu em mais de 20 cidades, a gente tem um trabalho nas escolas também, então a gente exibe para os alunos para mostrar sobre a história do Brasil, né, sobre ditadura também. Então é algo que ainda não está disponível em algum canal e nada, a gente está circulando. Então assim, ficar de olho nas nossas redes sociais que a gente sempre divulga onde vai exibir. Bom, Tato, a gente falou do Mal Nosso, que teve uma carreira interessante, começou aqui meio desacreditado, foi para um festival internacional e voltou bem na fita. Né? O documentário da Madre Maurina, né? E Coração Sertanejo, você considera assim... um salto? Com certeza, né? Coração Sertanejo é uma superprodução. Uma superprodução, uma produção... Em termos de cinema do interior. Sim, a gente, né? Igual eu falei, né? A gente acabou fazendo Mal Nosso com 8 pessoas, né? Num Coração Sertanejo, bem dizer, a gente teve 8 pessoas numa equipe de direção de arte, né? Então a gente pôde contar com equipamentos de ponta, né? O que se tem de melhor no mercado, a gente teve acesso. É uma equipe muito grande, a gente teve na nossa equipe mais de 70 pessoas trabalhando diariamente, né? Com a gente, e fora indiretamente outras pessoas também que acabaram trabalhando. Então assim, a gente movimentou muito aqui a nossa cidade.
foi algo que, quando o projeto do Coração Sertanejo veio para mim, foi algo que eu defendi muito, que a gente vai rodar na nossa cidade e a gente vai usar mão de obra local. Te procuraram? Na verdade, eu tenho um grande parceiro, que é o Twinho Schwartz, que é um grande produtor de cinema nacional. Ele produziu o filme Fala Sério Mãe, que é uma das maiores bilheterias do cinema nacional. E nessas andanças por festivais, eu acabei conhecendo ele, e a gente acabou fazendo uma parceria de um outro projeto, que é o filme do Maurício de Souza, também a cinebiografia do Maurício de Souza, e a gente acabou ficando muito próximo. E aí foi quando ele veio um dia para mim e falou, olha, eu tenho um roteiro chamado Coração Sertanejo, que eu adquiri, e eu tava pensando em rodar em Goiás, né, porque eu falei, pô, deixa eu dar uma lida, né. E aí eu li e falei, não, como assim? A gente tá falando da música, né, sertaneja, do caipira, né, a gente tem que... Nossa cidade é isso, né? A gente tem que falar, não só isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que Ribeirão o pessoal só anda de cavalo, não é só isso, mas também é isso, né? E pra mim, assim, eu escutava moda de vela com meu avô, com meu pai, né? Eu chego em casa de domingo, meu pai tá escutando, então tinha muito a ver. E aí foi quando eu falei, a gente precisa fazer essa movimentação e rodar esse filme na cidade, e ele também super aceitou, assim. Só que um ponto-chave pra mim foi o quê? Olha, tudo bem, a gente vai rodar na nossa cidade, só que a gente vai usar mão de obra local. Eu entendo que aqui a gente não tem alguns profissionais em algumas áreas específicas do audiovisual, mas quem não tiver ideia, a gente vai formar essas pessoas, mas eu quero que a maior parte seja aqui da cidade. E ele vestiu a camisa, assim, ele aceitou essa proposta minha. Então a gente conseguiu rodar esse filme com uma equipe de 70% local, assim. Porque acontece produções na cidade, vem algumas produções muito grandes, mas eles não utilizam ninguém da nossa cidade. No máximo é um hotel que eles pegam, uma alimentação, mas de resto, não que isso seja ruim, é ótimo também, mas você poder dar essa oportunidade para os profissionais é muito maior, né? E foi algo que eu bati o martelo o tempo todo e falei, vai ser assim, porque senão não tem porquê, na verdade, para mim. E aí, cara, a gente rodou esse filme em Ribeirão, em Jurucê, né? Rodamos bastante coisa em Jurucê também. A gente não pode ver ainda cenas, né, do filme montado, mas tem o making off que a gente está acompanhando aí, né? Dá pra ver bastante. O filme está no processo de montagem, né? Teve muito perrengue nessa produção aí? Pra caramba, cara, pra caramba, assim. O primeiro dia foi uma prova de, tipo, você tem certeza que vocês querem fazer? Porque a gente rodou muito em fazenda, né? E foi um mês, assim, que choveu demais na cidade, foi surreal. E já logo no primeiro dia... caiu um pé d'água e a gente estava chegando nessa fazenda, os caminhões de equipamento atolando, as vans atolando. Eu nunca imaginei que eu ia ter que gastar uma parte do meu orçamento alugando trator para acompanhar a gente durante as gravações para poder desatolar nossos carros, para carregar equipe, para carregar equipamento. E o primeiro dia, assim, foi uma prova, de fogo, assim. Você tem certeza? E é isso, né? Os perrengues parecem, mas o nosso trabalho é resolver eles, né? E aí você tem o Hélio de la Penha, né? A gente tem Hélio de la Penha, a gente tem Catarina Bidala, a gente tem o Ceará, a gente tem a Camila Camargo, a gente tem Ana Cecília Costa. Esse pessoal todo veio para Ribeirão para gravar? Todos vieram para Ribeirão para gravar. A gente também utilizou ator local aqui, a gente usou bastante figuração da cidade, mas trouxemos alguns também atores. Preconceito algum, Tato? Assim, essas pessoas que vieram acostumadas com produções dos grandes centros? De jeito nenhum, pelo contrário. Vão gravar lá em Ribeirão Preto? Não, pelo contrário, assim, eles amaram, alguns já tinham passado por aqui fazendo peças de teatro, mas eles adoraram a equipe, foram muitos elogios, desde a alimentação que nós conseguimos oferecer para eles, até toda a parte da equipe. Então, assim, viraram até grandes amigos, assim, hoje a gente, né, tem amizade com eles e quiseram, assim, na hora toparam e vamos junto. Ô Tato, então, a gente retomando o início da conversa, parece que são saltos, etapas, né? O Mal Nosso, o Coração Sertanejo, é um salto para algo ainda maior? Você sonha? Sim, com certeza. É isso, né? É o processo de evolução, né? A gente começa... O que você gostaria de produzir como cineasta, como homem de cinema? Olha, eu posso ser sincero, eu acho que eu sou bem realizado com as coisas que já aconteceu, assim. Fazer cinema é o que eu falo, é um sonho nunca sonhado. Para mim, né, tipo, da onde eu venho, a vivência que eu consegui ter, era algo muito distante da minha realidade, né? Então, no dia que eu estava passando no shopping e tinha um pôster do meu filme lá, junto com os filmes da Marvel, com os filmes gigantescos, assim, competindo sala de cinema,
e eu poder entrar na Netflix e meu filme tá lá, eu recebi um e-mail da Netflix falando recomendando o meu filme, tipo, foram coisas grandiosas, assim. E também igual fazer o filme do Maurício de Souza, também assinar a coprodução desse filme. Tem isso, né? É uma novidade também. Também, que a gente lança esse final do ano, a gente não rodou aqui, né? Foi um filme rodado fora. Eu entrei na parte... É um documentário? Não, é um filme de ficção mesmo. Um filme bem grande, é um filme financiado pela Disney, esse projeto. O ator principal é o filho do Maurício de Souza. A gente conta a história do filme do Maurício de Souza. E é uma junção de várias produtoras, né? De 3 produtoras, na verdade. Então a gente tem 2 produtoras do Rio e a Causari entra também com mais recursos para poder finalizar. Porque é assim que se faz, né? Cinema é caro, né, para fazer, então a gente acaba juntando forças de várias empresas para conseguir alocar dinheiro, né? Então a Causari, ela entra nessa parte da pós-produção desse filme e assinando na coprodução. E para mim, assim, foi até engraçado que quando eu fiz a primeira reunião sobre esse projeto, no momento da reunião, quando eu descobri qual era o filme, eu peguei o meu mousepad e mostrei que era da Turma da Mônica. Era quem que não leu o gibi, né? Eu gostava de ir na minha dentista porque lá tinha um gibi da Turma da Mônica para eu ler, né? Quem que era o seu personagem preferido? O Cebolinha, né? Falelado. O Cebolinha, falelado. Ô Tato, e quando você estiver em Hollywood, você vai dar entrevista pra gente? Porra, com certeza, cara. Você sonha chegar lá? Sonho. Mas foi o que eu falei. É bom sonhar. É bom sonhar e algumas coisas eu acho que eu já consegui realizar alguns... igual eu citei o Festival de Cities, assim, que é um festival... Eu estar na mesma mesa que Guilherme Del Toro, que Fred Krueger, que são grandes nomes, assim, que eu nem sonhava em um dia conhecer, assim. Aconteceu. E aconteceu. Então, assim, vou ser bem sério que eu sou bem realizado, viu? Que bom, que bom. Tato, obrigado pelo bate-papo, pela conversa sensacional sobre cinema. Eu que agradeço o convite. É daí pra frente. Obrigado. E o Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado para você que nos acompanhou e até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.